A paz do Senhor para todos. Amém? Nós estamos numa noite muito festiva, uma noite muito alegre. Sabemos que é um dia que o mundo aí fora comemora o Dia das Mães. Nós já cremos, acreditamos que o Dia das Mães são todos os dias. Mas quando pensamos em mães, pensamos em família. E algo que nós estaremos expondo nesta noite fala de uma família que, por sinal, era uma família muito grande. Não era a minha não, a minha é pequena. Eu tenho só alguns filhos, acho que são 1, 2, chegou ao terceiro. Mas era uma família assemelhada à família do Daniel. Uma família onde o pai possuía 8 filhos. Você já acha que deve ser fácil criar 8 filhos? Alguém aqui tem 8 filhos aqui? Sem ser o Daniel ali atrás, de São João? Ninguém tem 8 filhos. Então, às vezes com 3, 2, às vezes com 1 já é complicada a situação. Agora imagina criar 8 filhos. Mas nós iremos ver na história dessa família que foi uma família marcada por Deus para a vitória. Realmente eu não sei, não conheço todos que aqui estão, mas uma coisa eu posso dizer para você com muita certeza e convicção: que a sua família foi marcada por Deus para a vitória. A sua família foi marcada por Deus para a conquista, e isso você precisa lançar mão e não pode abrir mão de jeito nenhum. Ainda que os dias sejam maus, tem que confiar nisso, que eu fui marcado por Deus para vencer. Mas vamos ler aqui a palavra em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Depois que nós lermos e sentarmos, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse capítulo. 1 Samuel capítulo 17. Estaremos lendo a palavra do Senhor a partir do versículo 12. Uns ajudando ao outro aí para que juntos possamos ler a palavra. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 12. Todos acharam? Amém? Todo mundo achou mesmo? Amém? Então diz assim os oráculos sagrados. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes desses 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Versículo 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem que era Golias, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Pastora Rosângela orando em nome do Senhor. Glórias a Jesus. No meio da tua palavra, nos ensinar a tua vontade. Fala conosco assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Por sentar em nome do Senhor. A palavra ela relata, como já dissemos, acerca da família de Davi. Davi era o filho de Jessé. E como acabamos de ler, Jessé ele tinha 8 filhos. Para nós entendermos um pouco do que estava ocorrendo aqui, vamos analisar como era esta família. A palavra não menciona se a mãe era viva ou se não era, mas entendemos que havia uma família formada com 8 filhos, onde Davi era o menor dessa família. Eu tenho um filho menor e eu sei que o filho menor ele sempre sofre mais, porque os maiores, por serem mais fortes, quando vão pegar, batem, agridem, por terem mais força, o primogênito sempre predomina sobre o lar. E
a palavra relata que Jessé, ele já era avançado em idade, estava muito velho, muito ancião, e com certeza quem regia aquela casa era Eliabe, que era o primogênito. E muitas vezes, com certeza, Davi, ele era deixado de lado por ser o menor. Tanto isso era verdade que houve um momento em que o profeta do Senhor, chamado Samuel, ele foi até a casa de Jessé, porque Deus havia mandado ir até aquela casa, porque daquela casa Deus iria havia de ungir um homem para ser o rei de Israel. Quando Samuel ele havia se chegando até a casa de Jessé, os anciãos que haviam ali em Belém de Judá, quando viram que era Samuel, eles ficaram com medo, porque ele era uma autoridade do Senhor, um homem de Deus. Eles até perguntaram: olha, é de paz a tua vinda? E Samuel disse: olha, é de paz, nós vamos sacrificar o Senhor, venha sacrificar conosco. Chamou Jessé para o sacrifício, e Jessé chamou os seus filhos para o sacrifício, mas Davi ele não foi chamado. Davi ele foi esquecido para aquele momento. E a palavra relata que quando Samuel ele olhou para aqueles homens, olhou para a força de Eliabe, olhou para a audácia de Abinadab, olhou para a valentia de Samar, e com certeza ele pensou: algum desses Deus ele separou como rei, algum desses o Senhor lhe irá ungir. Quando ele viu Eliabe, viu a sua estatura, a sua altura, ele imaginou: olha, é esse mesmo que o Senhor tem separado para ser o rei. Mas Deus naquele exato momento falou com Samuel: olha, Samuel, não é esse que eu tenho escolhido, eu tenho rejeitado. Samuel, eu não vejo Samuel como o homem ele vê, porque o homem, Samuel, ele olha a aparência, o homem olha o exterior, mas eu não, Samuel, eu como Deus, eu olho o coração, eu olho os sentimentos do homem. E esta é a razão por nós estarmos aqui. Quantas vezes nós não olhamos nenhum espelho e achamos inúmeras falhas, inúmeras imperfeições, inúmeras fraquezas, e muitas vezes nós nos perguntamos o porquê que Deus ele nos escolheu. E a razão, meu querido, meu irmão, é porque existe dentro de você alguma coisa que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. E foi por essa razão que Davi ele foi separado como o rei de Israel, foi ungido pelo Senhor para guiar aquele povo. Mas a palavra ela relata que naquele mesmo momento Israel estava passando por uma dificuldade, havia uma peleja muito grande, porque o seu inimigo número um, que era o povo filisteu, a nação dos filisteus, estava arrumada, organizada em ordem de batalha contra Israel. Quando eu olho para esse texto, eu começo a imaginar aquele momento. Imagina os filisteus agrupados naquele monte, eles estavam no vale do Carvalho, estavam os filisteus de um lado e Israel do outro, os filisteus com muita força, com muita audácia, querendo destruir aquele povo do Senhor. E a palavra relata que em Israel havia muitos valentes, em Israel havia muitos homens fortes, mas aqueles homens fortes, naquela situação, eles ficaram amedrontados por quê? Porque surgiu do meio do povo filisteu um homem chamado Golias. Golias era um homem muito alto, um gigante, um homem com muita força, era um homem que tinha habilidade para a guerra. Para um homem normal, a espada já é um tanto grande. Imagine você a espada que Golias ele carregava, o seu escudo, a sua lança, tudo que traduzia uma força, tudo que traduzia um poder, alguma coisa para intimidar o povo do Senhor. E é interessante as palavras que este homem usou para afrontar o exército do Senhor. Vamos ler aí na palavra, leia comigo aí no capítulo 17, no versículo 8, capítulo 17, versículo 8, atende para o que diz a palavra, diz assim: e parou Golias, e clamou às companhias de Israel,